Você pode aplaudir ao Senhor, querida. Amém. Amém. Aleluia. Essa semana, primeiro quero agradecer aos irmãos do louvor aí, amém? Estamos desde cedo, como sempre, preparando, organizando tudo. E essa semana eu estava lendo o Antigo Testamento, né? Até por causa de todo o projeto que estava sendo feito, e ainda algumas coisas a gente ainda vai elaborando como material extra e tal. E eu estava lembrando de algumas coisas que acontecem na nossa vida quando a gente negligencia uma palavra, uma promessa, uma direção de Deus para a nossa vida. Eu estava lendo sobre a decisão de Jacó, e agora mesmo a gente estava conversando lá nos passos de convivência, bem parecido sobre isso, quando a gente toma decisões baseados no conforto da nossa alma e não na direção que Deus nos deu. Eu não sei se você já viveu isso, eu já vivi muito isso, né? Para escapar de uma situação complicada, eu tomei decisões e acabei em lugares, em situações que complicaram ainda mais a minha vida. E aí eu estava lendo, quando Jacó sai, a gente conhece toda a história, né? José é vendido, vai para o Egito, Deus tem um plano nisso, lá ele cresce, lá ele amadurece, lá ele tem uma revelação, lá ele se torna administrador, e quando ele se torna administrador, automaticamente uma grande seca que já estava programada, já estava profetizada, acontece em Canaã, toda aquela região de Canaã, e então José recebe seus irmãos que não têm o que comer, não tem como plantar melhor, né? Porque a terra já não tem como produzir para a próxima colheita, e eles vêm então comprar trigo, eles vêm comprar cevada, eles vêm comprar alimento no Egito. E aí a gente conhece a história, porque nessa vinda dos irmãos, tem toda uma história. José no final se dá a conhecer, né? Que na verdade ele era aquele que foi, né, vendido para o Egito. A gente conhece, é uma história muito conhecida. E aí José, com o seu favor, você pode repetir essa palavra comigo? Favor. Então, com o favor de José, com aquilo que José conquistou, com aquilo que Deus deu, ele então traz a família, 66, se eu não me engano, pessoas que estavam em Canaã para morar no Egito. Ele vai conversar com o Faraó é grato por toda a administração de José, e diz: olha, estabelece a sua família em Gósen. Eu já estive em Gósen, um lugar perto do Nilo, então é um lugar onde não é tão necessitado de chuva, né? Por quê? Porque você tem como, principalmente nas cheias do Nilo, você tem como, perto do delta do Nilo, então você tem como manter a agricultura com as águas do próprio Nilo. Então, a família de José se estabelece ali, mas havia uma palavra de Deus para eles, uma promessa desde Abraão, desde Isaac, também entregue a Jacó, que aquela terra de Canaã, com todas as suas dificuldades, era a terra que Deus separou para eles, e que se eles fossem obedientes, não lhes faltaria o melhor da terra para comer. Era uma terra que, apesar das suas dificuldades, ainda manava leite e mel. Era uma palavra, uma referência para prosperidade. Mas é que eles chegam no Egito, e eles chegam em Gósen, e eles então começam a esquecer da promessa, esquecer da orientação, porque agora eles entraram numa zona de conforto. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu tenho conversado com muitas pessoas que têm uma orientação de Deus e que são capturadas por zonas de conforto. Você pode repetir isso comigo? Capturadas por zonas de conforto. Quando você vai ler a Bíblia, você vai entender que as zonas de conforto, com o tempo, se transformam em muros de cativeiro. Você vai passando do tempo, era para ser uma solução provisória,
E aí você vai passando o tempo, você vai se acostumando, você vai ficando. As coisas que te incomodavam já não te incomodam mais. Você sabe quando você tem um sonho de sair do lugar onde você mora, porque você não aguenta o lixo, você não aguenta o barulho, você não aguenta a maneira com que as pessoas falam, com que as pessoas brigam por qualquer coisa, mas aí de repente você vai se acostumando, e aí você vai entrando numa zona de conforto, e aí você vai deixando de sonhar, e aí quando a angústia vem novamente sobre a tua vida, você não preparou nada para o seu futuro. Quanto está me entendendo? Então eles ficaram lá no Egito, e aí a Bíblia diz que Jacó morreu. Quando Jacó morreu, Jacó já tinha dito a eles: por favor, não me enterre no Egito, me enterre na terra da promessa. E aí, através do favor de José, porque José tinha honra, José tinha poder, José tinha influência, e aí Jacó, morto, vai se beneficiar com a influência do filho, porque o filho vai para Faraó e disse: meu pai morreu e eu quero sepultá-lo na terra dos seus ancestrais. E aí uma corte, e aí todo um projeto é feito pela casa de Faraó, uma coisa tão grande que impactou todos os povos de Canaã, quando Jacó foi sepultado. Jacó não tinha nada, Jacó não tinha um nome, Jacó não tinha uma identidade que pudesse influenciar, mas sobre o favor do filho, sobre o que Deus fez com o filho, ele recebe a honra de um grande funeral. Vai todo mundo para lá. Todo mundo volta para Canaã, sepulta Jacó e diz: não, vamos voltar para o Egito. Tiveram uma oportunidade de sair, e eles voltam de novo para a terra onde Deus não lhes prometeu. Depois de um tempo, morre José. Ora, eles foram para lá por causa de José, o favor de José. Morre José, e José disse: por favor, vocês precisam sair daqui, e quando vocês saírem daqui, não deixem os meus ossos aqui. Mas eles continuaram na casa cedida por Faraó. Diga para o seu irmão assim: eles continuaram inquilinos de Faraó. Demoraram tanto a sair, que um dia Faraó disse: não conheço José, não conheço esse povo, não sei qual é a origem, por que eles estão aqui, eu só sei que eles me parecem uma grande ameaça. E aí, irmãos, o que Deus começou a ministrar no meu coração? Que Deus está sempre nos dando uma oportunidade de voltarmos ao lugar onde o Senhor, ao lugar do sonho, da promessa. Deus está sempre nos dando impulso. Deus está sempre nos falando a respeito do que Ele tem para a nossa vida, e não é em qualquer lugar, de qualquer maneira que isso vai se realizar. Eu não sei se colocar, grandes sementes não crescem em xícara. Pastor, isso é bíblico? É, agora é. Você pode repetir isso comigo? Grandes sementes não crescem em xícaras. Você pode ser uma boa semente, você pode ter um grande potencial, você pode ser uma pessoa que Deus tem um grande plano, mas se você decide ficar num lugar onde não há espaço para crescer, a coisa não vai. E eu não estou falando de onde você mora, mas também pode ser. Eu estou falando de como você tem feito a gestão da sua vida. A Bíblia vai contar, porque quando eu estava pensando em ministrar isso para vocês, vem um estalo, e eu não posso dizer para você que o Espírito Santo fez o estalo, vem um estalo na minha mente. Ei, peraí, essa história eu conheço. Essa história de que o pessoal está saindo de um negócio de angústia, entra numa outra situação, se sente melhor, fica lá, e a angústia é maior, eu conheço essa história. De quem é essa história, irmãos? De quem é essa história? Você lembra de quem é essa história? Essa é a história de Jacó. Jacó fugiu do seu irmão,
porque não entendeu que Deus, além de dar a bênção, quer dar o caminho da bênção. Chega na casa de Labão. Na casa de Labão, ele casa. Na verdade, ele ia casar com Raquel, trabalha 7 anos porque não tinha dinheiro. E você sabe que naquela época, para você tirar a filha, né, de alguém de casa, aquela pessoa que o pai investiu, você tem que pagar o dote. Você sabe que nessa igreja nós já fizemos uma campanha para comprar uma vaca? Quem sabia disso? Pastor, que fizemos campanha, porque nós recebemos um africano que queria casar e tinha que dar uma vaca para o sogro. Irmão, trabalho missionário. Vamos casar o homem. O dote é uma vaca. Podia ser um cavalo, podia ser um cachorro pastor alemão, que não se chame Henk. Aí ia ser demais, né? Então, queridos, Jacó não tinha dote. E aí ele disse, olha, eu vim aqui, eu vim numa situação meio complicada, mas eu posso pagar em trabalho. E aí ele foi contratado, foi acordado com Labão, disse, então você, tudo bem, vai casar com a minha filha 7 anos. Ele disse, eu trabalho 7 anos por ela sim, eu trabalho 7 anos e pago em trabalho. E aí na hora de receber o contratado, o sogro, que era também um Jacó, né? Porque é da família, irmão de Rebeca, a família meio encrencada nessa situação. E aí então ele aproveita a bebedeira, aquela noite, aquela coisa toda. Olha, não pode ver a noiva, né? Só na hora da lua de mel e tal, não sei o quê. Para no outro dia de manhã, é que Jacó descobre que trabalhou 7 anos por Raquel e recebeu Léia. Aí ele fica muito zangado, né? Queria devolver Léia. E o Labão disse aqui, na nossa cultura não se devolve não. Aqui, porque a gente não casa a mais nova e deixa a mais velha encalhada. Eu vou te dar a mais nova, mas você tem que trabalhar mais 7 anos, 14 anos. Não, aí algumas pessoas dizem, nossa, coitado, esperou 14 anos. Não esperou 14 anos. Foi lidado depois que passou as semanas de lua de mel de Lia. Raquel foi dada, mas ele ficou então com essa questão de um pagamento mais de 7 anos, 14 anos. Aí ele disse, bom, agora eu tenho mulher, tenho filhos, mas eu não tenho nada mais. Aí ele disse, não, eu te pago um salário. E aí toda vez que Jacó trabalhava e tentava se livrar, não conseguia. Mais 7 anos, depois de 20 anos, ele disse, eu não vou sair daqui. Esse cara não deixa eu sair. E o pior, Raquel, quem eu tanto amo, é estéril. E aí Deus faz algo extraordinário. Diga assim comigo, Deus, quando a angústia é muito grande, dá um impulso. E aí nasce José. E aí Jacó disse, eu não vou ficar aqui. Se eu disser para ele, estou saindo, ele não vai deixar. Nós vamos fugir. E aí ele espera o dia que o sogro vai apacentar as ovelhas num lugar muito longe, junto com todo, né, os filhos, o pessoal da família. 3 dias de viagem para apacentar as ovelhas num lugar especial. Ele já tinha conversado com as mulheres, então ele vai embora. Foge. Mas sempre tem um X9, irmão, não tem como, né? O cara com celular, hoje, faz miséria. E naquela época, o cara viajou 3 dias para contar novidade para o sogro. Tu não sabe da maior, que foi? Vim trazer péssimas notícias. Teu genro, Jacó, pegou todas as tuas 2 filhas, os filhos, pegou as ovelhas que ele tinha contratado lá e não sei o que, foi embora, fugiu. Aí o cara não pensou 2 vezes. Largou as ovelhas para lá, reuniu um pequeno exército e vamos caçar esse safado Jacó. Por quê? Porque o inimigo não quer perder. E aí, quando Labão está pronto, ele disse, eu vou matar. Jacó eu vou matar. Esse eu já estou querendo matar mesmo, então agora eu vou matar.
Então Deus intervém com ele no meio do caminho. Mas acontece que Deus está trabalhando. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Você nunca, desculpa, pode até não concordar, tem o direito de não concordar, mas você nunca vai sair de onde você está se a mudança não começar dentro de você. Porque a pressão para sair é grande e a pressão para permanecer no novo ainda é maior. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vivi isso muitos anos. As minhas fragilidades, as minhas necessidades, as minhas fraquezas almáticas me fez escravo de muita gente. Eu sempre orava e sempre fugia, sempre dava o meu jeito, mas eu nunca enfrentava face a face, porque a mudança não aconteceu aqui dentro. Enquanto não acontece aqui dentro, a gente foge, a gente tenta perder, a gente tenta tudo, mas a gente não encara, a gente não confronta, porque a gente não garante. Mas Deus começou a fazer uma mudança em Jacó, e eu quero ler com você, amém? Gênesis 31, 36, 42, o confronto, quando Jacó abre a sua alma para o seu sogro, e se desvincula disso completamente. Labão pela primeira vez percebe que já não está mais lidando com aquele homem escravizável, mas que já é um homem, que dentro dele já há uma decisão e já há uma libertação. Gênesis 31, 36, 42. Se você tiver dúvida com relação ao panorama, só para lembrar, quero acessar, não sei, o Instagram da igreja, ou no meu Instagram, que eu agora estou tendo que revitalizar, você clica na bio lá, que é aquele, logo depois do perfil ali tem a biografia, né, chama um bio, e você ali tem um link que vai direto para lá, tá bom? Só para não esquecer de informar. Quantos acharam, diga amém. E Jacó irou-se e contendeu com Labão. E Jacó respondeu e disse a Labão: qual é o meu pecado? Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Enquanto buscaste em todas as minhas coisas, o que achaste de todas as coisas da tua casa? Põe aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, para que eles possam julgar entre nós dois. Estive, esses 20 anos, eu tenho estado contigo. Tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram suas crias, e eu não comi os carneiros do teu rebanho. O que foi despedaçado pelos animais selvagens, eu trouxe a ti, e carreguei a perda disso. Da minha mão o requerias, se furtado de dia ou furtado de noite, assim eu tinha que te pagar. Durante o dia a seca me consumia, e a geada de noite, o meu sono fugia dos meus olhos. Assim eu estive 20 anos na tua casa, eu te servi 14 anos pelas tuas filhas, 6 anos para ter um rebanho, mas você mudou meu salário mais de 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente tu me terias enviado embora vazio, de mão vazia. Deus viu a minha aflição, Labão, e o trabalho das minhas mãos, e é Deus que te repreende, e que esta noite te encontrou no caminho. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Jacó está dizendo: eu quero crescer, mas ao teu lado não dá, porque você é tóxico. Junto com você não dá, porque você precisa me colocar para baixo, para me escravizar.
Você precisa tirar de mim toda oportunidade de crescer e de me ver como alguém que pode fazer algo mais, porque depende de que eu me sinta fragilizado, escandalizado, completamente açoitado pela sua maneira de me tratar, para que eu continue sendo escravizado. Pela primeira vez, esse homem, Jacó, pôde abrir seu coração, e ele disse: vê qual é o meu pecado, qual é a minha transgressão, de que você vai me acusar, para que você venha com tanta fúria para me matar, o que eu fiz de tão grave, mais do que passar 20 anos da minha vida debaixo de escravidão. A história diz que Labão... Você já viu cachorro correndo atrás de pneu? De roda de carro? Eles late, corre, tu freia o carro, eles... Porque a graça está em um pneu rodar, o negócio... Assim ficou Labão. Deus já deu um toque nele, ele já veio mais manso, mas ele não esperou encontrar um Jacó transformado, decidido. Jacó ainda não tinha passado por Peniel, ainda ia passar por Peniel, porque os temores de Jacó ainda precisavam ser convertidos no caminho. Irmãos, eu tenho falado muito isso aqui esses dias. Deus trabalha em duas frentes quando vai te abençoar. Primeira frente é o lugar, é a porta que ele precisa abrir, mas a frente mais difícil está dentro de você para não desperdiçar o milagre. Porque você precisa crescer. Você sabe, irmãos, eu estava fazendo um gabinete com uma família sexta-feira, e eu estava dizendo para eles, eu disse: olha, teve problemas, pessoas e problemas que me perseguiram por mais de 15 anos, 13 para 15 anos. Me afligiram 15 anos. Eu tentei fugir de tudo quanto é jeito, não deu. Mas quando eu cresci, aquelas pessoas perderam o poder que elas tinham de me capturar. E aí pela primeira vez eu fui compreender que na minha fuga, ir para qualquer lugar não resolve o meu problema, porque lá eu vou encontrar outro Labão. Porque o problema não é a geografia, o problema é o que eu carrego comigo, que é escravizante, que é fácil de se capturar. Quantos estão entendendo, querido? Então você sai de um lugar e você vai para outro, mas quando você carrega dentro de você as mesmas fragilidades, o inimigo que estava te atingindo aqui vai te atingir lá, porque ele já sabe a corda, onde puxa, onde aperta. Então essa mudança precisa acontecer. Deus não podia levar Jacó de volta para o lugar da promessa sem passar por todo esse processo. Irmãos, olha que coisa engraçada, quando ele enfrenta Labão, e Labão volta para casa, aparece um exército de anjos, fazendo festa, e Jacó chamou o lugar de Manaim, exércitos de anjos. Aí eu fico pensando, agora, antes, por que os anjos só serviram Jesus depois que Satanás foi embora? Porque tem coisas que não vão acontecer até que você reaja, até que você levante a cabeça, até que a mudança aconteça dentro de você. Você pode aplaudir a Jesus, querido? Os sinais, repita comigo, os sinais acompanharão os que creem. Os apóstolos, capítulo 4, 30 de Atos dos Apóstolos, vão orar e dizer para o Senhor: Senhor, nós não queremos facilidade não. Nós não queremos facilidade não, acabamos de apanhar. Nos deram uma surra e disseram assim: nunca mais fale no nome de Jesus. Não estamos aqui te pedindo para não passar por isso. Só estamos te pedindo o seguinte: dai-nos ousadia e intrepidez para ficarmos firmes, porque sabemos que no meio do caminho o Senhor vai fazendo sinais e maravilhas.
cuida dos sinais e maravilhas, que eu aguento. Diga para o seu irmão assim, ó, eu aguento. Porque eu já cansei de ficar prostrado com mimimi. Alguém já te mandou enxugar as lágrimas? Quando tu era pequeno, sim, certamente, né? Começou a chorar sem motivo, a tua mãe falou assim, quer chorar? Tu quer chorar? Uma vez eu passei por isso com a minha mãe, eu passava muito com isso com a minha mãe, né? Aí ela, quer chorar? Aí quando ela foi pegando o tamanco, minha mãe usava uns tamancozinhos. Quer chorar? Aí eu fui pro outro lado da cama, e eu vou chorar mesmo. Aí ela jogou o tamanco, irmão. Acertou no meu dente, o dente caiu, aí não, era dente de leite, mas eu fiz um escândalo. Ah, tá me matando. Não, você tem que encarar essa. Por quê? Porque só quando você tiver coragem de tomar decisões acertadas, não é decisões impulsionadas pela sua angústia, amém? Porque fugir foi o que Jacó fez. Fugir foi o que Israel fez. Então eu queria deixar para você algumas coisas bem tranquilas aqui para você pensar. Dela. Primeiro, ninguém vai roubar sua energia antes que você autorize. Me deu ibope esse negócio dessa frase, viu? Porque as pessoas, né? Ninguém vai roubar sua energia, sua paz, sua alegria, sem antes você autorizar. Aí você vai dizer assim para mim, pastor, não, peraí. Não, o pessoal rouba minha paz, eu não quero que eles roubem. Mas eles roubam quando eles recebem a autorização da tua própria necessidade, da tua própria alma. Porque as pessoas que roubavam minha energia, minha alegria, minha paz, elas roubavam com a autorização da minha necessidade emocional. É porque eu me deixava atingir. Eu converso às vezes com pastores e falo com ele, há uma diferença no ministério daquela igreja de 13 anos até os meus 36 anos e depois dos meus 36 anos. Há uma diferença, é que durante 13 anos a igreja não cresceu. E não cresceu por quê? Porque não podia crescer. E por que não podia crescer? Porque o pastor não cresceu. Então eu ficava tentando ser síndico do deserto do povo. 60 pessoas, davam um trabalho mais do que 1.100, 1.200 aqui. Mas não é que elas davam trabalho, é que elas encontravam alguém que não sabia dizer não. Elas encontravam alguém que queria agradar todo mundo. Elas encontraram alguém que tinha medo do que as pessoas pensavam dela. Então eu nunca tinha tempo para olhar para o futuro, porque eu tinha que olhar para o miolo, para a picuinha, para o disse-me-disse, para a irmã que falou mal de mim, para a pessoa que precisa pedir perdão. Eu cheguei ao cúmulo, no Mato Grosso do Sul, de sair de carro 11 horas da noite procurando pecador. Nunca vi ninguém fazer isso, eu primeiro. Porque o povo diz, a igreja não está crescendo porque tem gente pecando, eles ficam pelas ruas. Eu saía com carro, farol desligado, meia-noite, gastando gasolina para pegar pecador. Jesus mandou lançar rede, irmão, para pregar o evangelho. Eu não, eu queria pegar o pecador. Porque se eu pegasse o pecador, eu ia resolver o problema do pecado e a igreja ia voltar a crescer automaticamente. Não ia. Porque tudo isso é uma guerra interna. Mas a insegurança não deixa muita gente abrir mão do controle. Porque tem medo de abrir mão do controle e o outro ser melhor do que ele. Aí não vai. Se eu estivesse pregando para pastores, eu ia dizer, você que adora chaveiro. Porque ninguém abre a igreja, ninguém abre as portas se você não tiver a chave. Você que não deixa ninguém pregar. Porque tem medo de alguém pregar e pregar melhor.
Deus, por misericórdia, não vai deixar você crescer. Porque quando a gente tem essa insegurança, a gente depende muito da opinião das pessoas. Um dia eu perguntei ao pastor: nossa, vocês têm 50 anos aqui, a igreja não cresce e tal. Na sua opinião, pastor, o que falta? Ele disse: falta muita gente morrer. Muita gente velha aqui que, poxa, não deixa a igreja crescer. Então, quando eles morrerem, foi só que quando eles morrerem, você também vai morrer, porque você também já está. Vai demorar muito esse negócio aí. Mas sabe o que é isso? É porque ele criou isso. Ele criou isso. Porque na verdade, Deus não pode colocar grandes sementes numa xícara. Então tem uma igreja linda, poderosa, querendo crescer, um povo querendo abençoar, mas abraçado por uma igreja, por um ministério, por um líder que não dá espaço para crescer. Então, queridos, o que eu quero dizer para você é que isso pode estar acontecendo na sua vida, mas ninguém, diga comigo, ninguém pode drenar minhas energias sem que eu autorize primeiro. E como a gente não tem mais tempo, eu queria só dizer uma outra coisa para você. Por que você precisa crescer interiormente? Porque em todas as circunstâncias, todas as situações, esse carcereiro espiritual, tanto Faraó, como Labão, como qualquer outro que se levante, não vai gostar da sua libertação. Você já viu quando a gente ora por alguém que fez alguma aliança com espíritos, alguma coisa? Quando a pessoa se converte, a primeira coisa que ela recebe é um aviso: vou te matar. Aí a pessoa chega apavorada: pastor, eu me converti, mandaram um recado para mim, que se eu saísse ia me matar. Eu falei: não sei, isso é normal. Eu morrer é normal? Eu falei: não, é normal. Tem um termo no direito que fala sobre o direito do advogado espernear. Esperneanto, até um nome assim que é em latim, eu não lembro mais. O diabo sempre vai espernear quando você começar a crescer. O inimigo sempre vai espernear quando você começar a não ser mais escravizável. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa para você: se você tentar sair sem uma convicção interna, você vai ser recapturado. A angústia vai se tornar maior. Então, o que eu quero dizer para você, para a gente orar e ceiar, é que você precisa olhar para a promessa e dizer para Deus: me faz crescer. Você pode repetir isso assim: Senhor, me faz crescer. Eu preciso crescer. Alguns anos atrás Deus me deu uma palavra: amplia a tua tenda. E eu achava que ampliar a tenda era fazer obra. Mas é amplia aqui. Eu já não caibo mais, eu já não posso mais colocar minhas raízes numa xícara. Quantos estão me entendendo, querido? Eu não tenho mais como viver numa xícara. Olha para o seu irmão, olha no olho dele e diz assim: você precisa ampliar seu território. Você, pastor, mas eu sou uma boa semente. Deus tem um plano para mim? Tem. Mas qual é o problema? Não dá para fazer mais nada enquanto você estiver numa xícara. E essa manhã eu quero orar pela tua vida e pelas pessoas que estão aí assistindo, que não encontrou um Reobote, como disse lá em Gênesis 25, 26, um espaço de Deus para crescer. Você precisa sair dessa xícara. E eu não sei qual é a sua xícara, o que te apertou,
O que que você, sabe, esperneia, esperneia, mas fica dentro daquele potinho. Não dá para virar árvore. No máximo um bonsai, né? Aquela árvore japonesa que fica no máximo. Mas se você quer se tornar uma árvore, se você quer expandir, você precisa quebrar as barreiras de limitação. E eu posso dizer para você que com os meus 36 anos eu comecei a quebrar. Demorei muito, irmãos. Por quê? Porque eu carreguei um peso desde a infância, sabe? Uma angústia, uma necessidade, mas acima de tudo, uma insegurança para fazer qualquer coisa sozinho. Mas um dia eu pude ter uma visão de que eu precisava quebrar, que ia doer, que eu ia me sentir inseguro, que eu ia ter medo, mas que apesar de todas essas coisas, era hora de crescer ou morrer. Quantos estão entendendo, querido? E eu creio que Deus tem hoje um confronto com você. Crescer ou morrer. Você vai tomar a sua decisão. Deus pode amar você pequeno numa xícara, mas Deus pode fazer de você um carvalho de justiça. Você pode aplaudir ao Senhor e ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia.